O que você faria se, aos 19 anos, descobrisse que está grávida e seus pais dissessem que você tem que abortar ou sair de casa? Essa é a minha história. Quando decidi ficar com o bebê, meus pais me expulsaram. Tentei explicar que abortar poderia nos trazer muitos problemas, mas meu pai não quis ouvir. 10 anos depois, resolvi voltar e contar a verdade para eles. Quando fiz isso, ficaram completamente chocados. Vamos voltar um pouco nessa jornada emocional. Crescer na minha casa era como viver num quartel. Meu pai, que era professor universitário, comandava tudo com regras rígidas e expectativas altas. Minha irmã mais velha, Rose, era filha perfeita, obediente, dedicada aos estudos e sempre tentando agradar todo mundo. Eu era o oposto, gostava de desafiar as regras e testar os limites. Lily, sente-se direito, meu pai gritava durante o jantar. Uma moça não se curva. Eu revirava os olhos, me endireitava quando ele olhava e, assim que ele se distraía, voltava à minha posição confortável. Era uma luta de poder sem fim. Minha mãe não falava muito, mas seu silêncio dizia tudo. Ela impunha as regras de outra forma, com olhares de reprovação para minhas roupas ou para os amigos que eu escolhia. O que os vizinhos vão pensar? Ela sempre perguntava. Mesmo com essa casa sufocante, eu achava pequenas formas de ter meu próprio espaço. Aos 17 anos, comecei a namorar Petúnia, uma universitária de 20 anos, exatamente o tipo de relacionamento que meus pais jamais aprovariam. Mantivemos tudo em segredo e nos encontrávamos sempre que podíamos. Pela primeira vez, eu sentia que tinha algum controle sobre minha vida. Até fiz planos para ir à faculdade e fugir do controle dos meus pais. Mas a vida tinha outros planos para mim. Alguns meses depois do meu aniversário de 19 anos, tudo mudou. Comecei a me sentir mal todas as manhãs. No começo, achei que era só estresse por causa das provas que estavam chegando, então tentei ignorar. Mas, com o tempo, os sintomas ficaram impossíveis de ignorar. Ainda me lembro daquele pequeno banheiro sujo no posto de gasolina. Eu estava lá, segurando um teste de gravidez de plástico com as mãos trêmulas. Então, vi a linha rosa aparecer. Positivo. Eu estava grávida. Os dias seguintes foram um borrão. Minha mente não parava. O que eu ia fazer? Eu sabia que precisava contar para Petúnia, mas toda vez que pegava o telefone para ligar, o medo me sufocava e eu acabava desistindo. Mas eu não podia adiar para sempre. Finalmente, nos encontramos no nosso lugar de sempre, um pequeno parque escondido, longe dos olhares curiosos. Quando Petúnia me viu, ele sorriu, mas seu sorriso desapareceu rápido ao notar minha expressão. Lily, o que foi? Ele perguntou, pegando minha mão. Me afastei, abraçando a mim mesma, sem conseguir segurar as palavras. Eu estou grávida. As palavras saíram da minha boca como uma confissão. O silêncio que veio depois parecia pesar no ar. O rosto de Petúnia passou por várias expressões: choque, incredulidade e, por fim, medo. Tem certeza? Ele perguntou, a voz tremendo um pouco. Assenti, com lágrimas nos olhos. Fiz 6 testes. Todos deram positivo. Petúnia passou as mãos pelos cabelos, seu olhar ficou frio, distante. Você tem que se livrar disso, ele disse, com a voz dura, quase indiferente. Um aborto, Lily. É a única opção. Somos muito jovens para isso. Um bebê vai arruinar nossas vidas. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Esse era o Petúnia, o garoto que eu amava? Ele estava me dizendo para me livrar do nosso bebê como se fosse um problema qualquer? A raiva subiu dentro de mim. Sai da minha frente, sibilei, furiosa. Virei as costas e fui embora. Ele não me seguiu. E, naquele momento, eu percebi que também não me importava mais. Eu estava sozinha. O peso da decisão que eu precisava tomar era enorme. Mas contar para os meus pais foi ainda pior. Esperei até depois do jantar. Meu pai estava no mesmo lugar de sempre, sentado na sala, escondido atrás do jornal. Minha mãe tricotava, como sempre fazia. Rose estava no fundo, observando tudo em silêncio, sem demonstrar nenhuma emoção. Preciso falar com vocês, disse, com a voz tremendo. Meu pai abaixou o jornal e me olhou com desconfiança.
O que foi, Lily? Respirei fundo. Eu estou grávida. A reação foi pior do que eu poderia imaginar. O rosto do meu pai ficou vermelho, e ele começou a gritar sobre vergonha e decepção. Minha mãe caiu no choro, repetindo sem parar o que os vizinhos iriam pensar. Rose apenas ficou parada, chocada e enojada. Você vai fazer um aborto, meu pai disse, depois que conseguiu se acalmar o suficiente para falar. Vamos encontrar uma clínica discreta. Ninguém precisa saber desse erro. No começo, recusei ouvir. Mas a pressão da minha família era esmagadora. Alguns dias depois, lá estava eu, sentada em um consultório médico. Minha mãe e Rose estavam ao meu lado, como se fossem minhas guardas. A médica, uma mulher gentil de uns 50 anos, analisou meu prontuário com uma expressão séria. Depois, olhou para mim, com preocupação nos olhos. Lily, preciso te contar algo importante, disse com delicadeza. Pelo seu histórico médico, se você fizer um aborto, há uma grande chance de nunca mais conseguir ter filhos. Suas palavras me atingiram como um soco. Nunca mais poder ter filhos. De repente, minha escolha ficou clara. Não disse, com a voz mais firme do que esperava. Eu não vou fazer isso. Vou ficar com o bebê. Minha mãe engasgou de surpresa. Rose revirou os olhos. Mas eu me mantive firme. A volta para casa foi silenciosa e tensa. Quando entramos pela porta, meu pai estava esperando. Esperando por notícias. E aí? Ele exigiu, impaciente. Ela não fez, minha mãe respondeu, irritada. Depois de tudo que fizemos por ela. Meu pai disse, seu rosto se contorcendo de raiva. Ele respirou fundo e, então, falou com aquela voz fria e definitiva. Pegue suas coisas e saia desta casa. Você não é mais minha filha. Não vou deixar você envergonhar nossa família com essa condição. Minha mãe apenas concordou, seus olhos duros. Você ouviu seu pai. Vá embora. Rose ficou parada, sem dizer nada. O silêncio dela foi como um golpe. Lágrimas de tristeza e humilhação escorriam pelo meu rosto enquanto eu corria para o meu quarto. Peguei algumas roupas às pressas, joguei-as dentro de uma sacola e fui em direção à porta. Antes que eu saísse, a voz do meu pai me parou uma última vez. E não pense em voltar. Para nós, você está morta. A porta bateu atrás de mim com um barulho que soou como um ponto final na minha vida. Devastador. Eu estava sozinha. Grávida. Sem ter para onde ir. Em desespero, liguei para a única pessoa que achei que poderia me ajudar, minha tia Kelly. Ela e o tio Scott sempre foram as ovelhas negras da família, morando em outro estado e quase nunca falando com meus pais. Lily. O que aconteceu, querida? A voz da tia Kelly era calorosa e preocupada. Entre lágrimas, contei tudo. Houve uma longa pausa depois que terminei. Onde você está agora? Ela perguntou, finalmente. Do lado de fora da nossa casa. Eles me expulsaram. Outro silêncio. Então, ela disse com firmeza. Fique aí. Estamos indo te buscar. A viagem até a casa da tia Kelly e do tio Scott foi longa. Mas me deu tempo para pensar em tudo o que tinha acontecido. Quando chegamos, vi que a casa deles era pequena, mas aconchegante. Assim que entrei, tia Kelly me fez sentar e comer alguma coisa, enquanto o tio Scott pegava minha bolsa e a levava para o quarto de hóspedes. Não é muito, ele disse, colocando a bolsa no chão. Mas é seu pelo tempo que precisar. Olhei ao redor do quartinho simples, mas acolhedor. Um nó se formou na minha garganta. É perfeito, sussurrei. As semanas seguintes passaram como um borrão. Entre consultas médicas, conversas sobre o futuro e me acostumar com minha nova vida, tudo parecia surreal. Uma noite, durante o jantar, tia Kelly quebrou o silêncio. Estávamos pensando. Ela começou. Queremos te ajudar a continuar seus estudos. Levantei os olhos do prato, surpresa. O que você quer dizer? Tio Scott se inclinou para a frente. Economizamos algum dinheiro ao longo dos anos.
Nunca tivemos filhos, então queremos usar isso para te ajudar a entrar na faculdade. Fiquei sem palavras. Depois de tudo o que aconteceu, ir para a faculdade parecia impossível. Eu não sei o que dizer. Diga sim, tia Kelly sorriu. Nós acreditamos em você, Lily. Esse bebê não precisa ser o fim dos seus sonhos. Com o apoio deles, me matriculei em uma faculdade comunitária e escolhi administração de empresas. Não foi fácil equilibrar os estudos, as consultas médicas e os desafios da gravidez, mas eu estava determinada a fazer dar certo. Também consegui um emprego como garçonete em um restaurante local. A dona, Evelyn, era uma mulher gentil e compreensiva, que ajustava meus horários sempre que necessário. O salário não era muito, mas ajudava a economizar para o bebê e a contribuir com a casa da tia Kelly e do tio Scott. Então, chegou o grande dia. O dia mais assustador e lindo da minha vida. Depois de horas de trabalho de parto, finalmente segurei meu filho nos braços. Ele era tão pequeno. Seus dedinhos, seus pezinhos, tudo parecia um milagre. Tia Kelly e tio Scott estavam ao meu lado, sorrindo como se fossem avós orgulhosos. Qual é o nome dele? Tia Kelly perguntou suavemente. Olhei para o rostinho do meu bebê, dormindo tranquilo nos meus braços. Jonquil, sussurrei. O que significa? Sorri e respirei fundo antes de responder. Significa Deus é meu juiz. Porque, no fim das contas, não importa o que os outros pensem. Sei que fiz a escolha certa. Aprendi a ser mãe enquanto conciliava um recém-nascido, a faculdade e o trabalho. Muitas vezes me perguntei sobre meus pais e Rose. Será que eles sabiam sobre Jonquil? Será que se arrependiam do que fizeram? Mas sempre afastava esses pensamentos. Agora, eu tinha uma nova família. Uma família que me aceitava e me amava incondicionalmente. Um dia, durante um raro momento de descanso, estava mexendo nas redes sociais quando vi uma postagem que fez meu coração disparar. Era de Rose. Estou muito animada para anunciar que Petúnia e eu estamos noivos. Mal posso esperar para começar essa nova fase da nossa vida juntos. Olhei a foto. Rose sorria, abraçada a Petúnia. O mesmo Petúnia que me abandonou. O mesmo Petúnia que abandonou nosso filho. Eles pareciam tão felizes. Como se nada tivesse acontecido. Uma onda de emoções me atingiu, raiva, mágoa, traição. Mas então, olhei para Jonquil, brincando tranquilamente em seu berço, e percebi algo importante. Eu não precisava da aprovação deles. Eu não precisava do amor deles. Tudo o que eu precisava estava bem ali, comigo. Os anos passaram em um piscar de olhos. Entre fraldas, livros didáticos e noites em claro estudando, o tempo voou. Meu último semestre foi o mais difícil. Peguei aulas extras para me formar no prazo, ainda trabalhava no restaurante e cuidava de um garotinho cheio de energia de 5 anos. No dia da formatura, meu coração estava cheio de emoções. Enquanto esperava na fila para pegar meu diploma, olhei para a plateia e vi tia Kelly e tio Scott, radiantes de orgulho. Jonquil estava nos ombros do tio Scott, acenando animado sempre que conseguia chamar minha atenção. Mas a maior surpresa veio depois, na festa de formatura. Tia Kelly e tio Scott me ajudavam a organizar tudo quando Evelyn, minha chefe no restaurante, me puxou de lado. Lily, tenho uma proposta para você, disse ela, sorrindo. Estou procurando um novo gerente para o restaurante. E acho que você seria perfeita para o cargo. Fiquei surpresa com a proposta. Eu? Mas eu só fui garçonete. Evelyn sorriu e balançou a cabeça. Você foi muito mais do que isso. Eu vi como você lida com clientes difíceis, como organiza a equipe e como equilibra trabalho, faculdade e maternidade. Esse é o tipo de dedicação e habilidade que eu preciso em um gerente. Parecia um sonho se tornando realidade. Um emprego estável, com um salário melhor e horários mais previsíveis. Era exatamente o que Jonquil e eu precisávamos para começar nossa nova vida. Os anos seguintes foram cheios de mudanças positivas. Mergulhei de cabeça no meu novo papel no restaurante, aprendendo tudo sobre gestão e negócios. Jonquil começou a escola e logo se mostrou um menino esperto e curioso, que amava ler e jogar beisebol. Foi em um dos jogos da liga infantil que conheci Frank.
Ele estava lá com seu filho, Tyler, que jogava no time adversário. Começamos a conversar e logo me vi encantada pelo seu jeito tranquilo, os olhos gentis e a risada fácil. Pai solteiro? Perguntei, notando que ele estava sozinho. Ele fez que sim, e um sorriso triste cruzou seu rosto. Viúvo, na verdade. A mãe de Tyler faleceu quando ele ainda era bebê. Meu coração apertou por ele. Sinto muito. Deve ter sido difícil. Foi. Ele suspirou. Mas a gente aprendeu a seguir em frente. E você? Mãe solteira? Dei uma risadinha. É tão óbvio assim? Nosso relacionamento foi se desenvolvendo aos poucos. Nós dois tínhamos cicatrizes do passado e, com nossos filhos no meio de tudo, não quisemos apressar nada. Mas com o passar dos meses, me apaixonei por Frank. Ele era gentil, paciente, e Jonquil o adorava. 1 ano depois de nos conhecermos, Frank me pediu em casamento. Não foi nada grandioso, apenas um momento tranquilo no quintal, enquanto nossos meninos brincavam por perto. Nos casamos em uma cerimônia pequena e íntima, cercados apenas por amigos próximos e nossa nova família. Enquanto eu caminhava pelo corredor, Jonquil ao meu lado carregando as alianças com orgulho, meus olhos encontraram tia Kelly. Ela estava chorando, mas seu sorriso brilhava de felicidade. Minha vida com Frank era tudo o que eu sempre quis. Jonquil e Tyler se tornaram grandes amigos, como irmãos de verdade, e logo encontramos nosso ritmo como uma família. Alguns anos depois do casamento, fomos abençoados com mais um membro. Nossa filha, Beth, nasceu em uma manhã quente de primavera. Enquanto eu a segurava nos braços, rodeada por Frank, Jonquil e Tyler ao lado da cama do hospital, senti uma felicidade completa como nunca antes. Meus 3 filhos Jonquil, Beth e Tyler eram todos igualmente meus, não importava o sangue. Uma noite, tia Kelly estava no andar de cima, ajudando com as crianças, quando uma voz familiar vinda da TV nos pegou de surpresa. Lá estava meu pai, maior do que a vida, de pé em um pódio, acenando para uma multidão animada. O letreiro na parte de baixo da tela dizia: Adam Johnson anuncia sua candidatura para prefeito. Meu coração disparou. Fazia anos que eu não via meus pais, nem mesmo em fotos. Meu pai parecia mais velho, com o cabelo mais grisalho, mas seus olhos continuavam os mesmos severos, determinados, exatamente como eu me lembrava. Ele falava sobre valores familiares e integridade moral, e foi aí que o rosto de tia Kelly se contorceu de raiva. Hipócritas! Ela cuspiu, sua voz tremendo. Virei-me para ela, chocada. Tia Kelly! Ela respirou fundo, sem tirar os olhos da tela. Tem algo que você precisa saber, Lily. Algo que seus pais esconderam de você por anos. Franzi a testa, confusa. O quê? O que ela me contou em seguida me abalou profundamente. Muito antes de Rose e eu nascermos, meus pais tiveram um primeiro filho. Um menino. Mas ele nasceu com uma deficiência física grave, sem as pernas. E ao invés de amá-lo e cuidar dele, eles o abandonaram. Mais cansado. O título do artigo dizia: Ex-prefeito Adam Johnson hospitalizado após complicações de saúde. Meu coração acelerou. Fazia mais de 2 décadas desde que eu o vira pessoalmente, desde que ele me expulsou de casa e disse que eu estava morta para ele. Suspirei fundo, sentindo uma mistura estranha de emoções. Eu deveria me importar? Eu deveria sentir algo além da distância fria que o tempo criou entre nós? Tia Kelly entrou na sala e percebeu minha expressão. O que foi, querida? Mostrei a tela do celular para ela. Ela leu a manchete, franziu os lábios e deu de ombros. Não me surpreende. O homem sempre foi orgulhoso demais para cuidar da própria saúde. Fiquei em silêncio por um momento. Você acha que eu devo ir vê-lo? Ela suspirou, sentando-se ao meu lado. Isso depende do que você espera encontrar, Lily. Ele não mudou naquela época. Você acha que mudou agora? Essa era a grande questão. Naquela noite, enquanto eu observava Jonquil e Beth brincando com Tyler na sala, senti um aperto no peito. Eu tinha uma família que me amava. Eu não precisava de mais nada. Mas mesmo assim, parte de mim queria saber. No dia seguinte, fui até o hospital.
O cheiro de desinfetante e as luzes brancas me deixaram nervosa, mas eu continuei. Quando entrei no quarto, vi meu pai deitado na cama, pálido e frágil. Minha mãe estava ao lado dele, e seus olhos se arregalaram ao me ver. Lily! Ela sussurrou, surpresa. Meu pai virou a cabeça devagar, seus olhos encontrando os meus. Por um longo momento, ficamos apenas nos encarando. Então, com uma voz fraca, ele murmurou: "O que você está fazendo aqui?" E naquele instante, percebi a verdade. Ele nunca mudaria. Fiquei impressionada com sua presença. Ele falou com paixão sobre superar desafios, encontrar força em tempos difíceis e a importância da família, a verdadeira família, aquela que nos apoia de verdade. Então, chegou o momento das perguntas do público. Minha respiração ficou presa no peito quando vi meu pai se levantar, pegando o microfone. Senhor Morgan, sua história é inspiradora. Superar tantas dificuldades e ainda se tornar um escritor de sucesso. Isso é realmente admirável. Minha família e eu valorizamos profundamente histórias de resiliência. Léory sorriu educadamente, mas havia um brilho de ironia em seus olhos. Obrigado, Sr. Johnson. É engraçado você mencionar família. Porque, na verdade, tenho algo especial para compartilhar hoje. Ele fez uma pausa dramática antes de continuar. Passei anos me perguntando sobre minhas origens. E, há pouco tempo, descobri que tenho uma irmã. A sala ficou em silêncio. Meu pai congelou. Minha mãe ficou tensa. Rose franziu a testa, confusa. Léory sorriu e então, com um gesto simples, apontou para mim. Lily, você quer vir aqui? Cada olhar na sala se voltou para mim. Meu coração batia forte, mas minhas pernas se moveram sozinhas. Me levantei e caminhei até o palco, sentindo os olhares chocados dos meus pais queimando minha pele. Fiquei ao lado de Léory, segurei sua mão e encarei meu pai. Ele estava pálido, sem palavras. Oi, pai, falei, minha voz firme, mas carregada de emoção. Ou será que devo dizer: Senhor Prefeito? Um murmúrio percorreu o público. Minha mãe segurou o braço do meu pai, como se ele pudesse desmaiar a qualquer momento. Rose apenas olhava para mim, boquiaberta. Léory continuou, sua voz calma, mas cheia de significado. Família de verdade não é sobre aparência, status ou conveniência. Família de verdade não se apaga. Família de verdade não nos abandona quando somos inconvenientes. Meu pai abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez na vida, ele não tinha controle da narrativa. E pela primeira vez na minha vida, eu me senti completamente livre. A plateia. Meu pai tentou recuperar a compostura, ajeitando a gravata e forçando um sorriso. Lily, que surpresa, ele disse, sua voz carregada de falsa calma. Minha mãe agarrou seu braço, como se quisesse impedir que ele falasse algo errado. Rose continuava imóvel, pálida, seus olhos indo de mim para Léory, como se estivesse tentando entender como aquilo era real. Sim, é uma surpresa, não é? Respondi, cruzando os braços. Imagino que seja difícil ver os filhos que vocês fingiram não existir bem aqui, diante de vocês. Um murmúrio passou pelo público. Algumas pessoas já estavam cochichando, trocando olhares de choque e curiosidade. Meu pai limpou a garganta. Acho que essa não é a hora nem o lugar para isso. Ah, mas eu discordo, interrompi, minha voz firme. Acho que este é o lugar perfeito. Afinal, você está aqui falando sobre valores familiares, sobre como a família é tudo para você. Que tal contar para todos sobre os filhos que abandonou? Minha mãe apertou ainda mais o braço dele. Rose abaixou a cabeça. Léory tomou a palavra, sua voz calma, mas cheia de emoção. Eu passei anos sem saber a verdade. E quando descobri que tinha uma irmã, fiquei esperançoso. Mas saber que nossos pais continuaram apagando a nossa existência, mesmo depois de tudo. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para meu pai. Eu só tenho uma pergunta: por quê? A sala ficou em silêncio absoluto. Todos esperavam a resposta. Meu pai abriu a boca, depois a fechou novamente, incapaz de encontrar uma saída elegante. Pela primeira vez, ele estava sem palavras.
E pela primeira vez, nós tínhamos o controle da nossa própria história. A plateia, meio relutante, foi se sentando devagar. Respirei fundo de novo. Muitos de vocês me conheceram enquanto eu crescia. Conheceram minha família. Mas tem muita coisa que vocês não sabiam. Muita coisa foi escondida por muito tempo. E então, eu contei tudo. Contei como meus pais abandonaram o Léo no hospital porque tinham vergonha da aparência dele. Como esconderam sua existência e construíram a reputação deles em cima de mentiras. E a história se repetiu. Minha voz foi ficando mais firme conforme eu continuava. Quando engravidei aos 19 anos, eles não me apoiaram nem tentaram entender. Em vez disso, exigiram que eu fizesse um aborto, mesmo sabendo que isso poderia me deixar infértil. Quando eu recusei, me expulsaram de casa. Me deixaram sozinha, grávida e sem nada, tudo para proteger a imagem perfeita que eles queriam manter. A plateia começou a murmurar, e eu vi olhares de desgosto sendo lançados para os meus pais. Eles pareciam encolher na cadeira. Por anos, eu ouvi vocês falarem sobre valores familiares, sobre moralidade. Continuei, com a voz carregada de emoção. Mas as ações deles contam uma história bem diferente. Eles abandonaram 2 dos próprios filhos quando a gente mais precisava. Nos apagaram da vida deles só para manter uma aparência. A sala virou um caos. Pessoas começaram a gritar, algumas xingando meus pais, outras discutindo entre si. Os jornalistas que estavam lá para cobrir uma simples sessão de autógrafos agora escreviam freneticamente ou falavam ao telefone. No meio daquela confusão, olhei nos olhos do meu pai. O homem que um dia pareceu tão poderoso para mim agora parecia pequeno, derrotado. Minha mãe chorava sem parar, e Rose estava sentada, congelada, o rosto uma mistura de choque e confusão. Nos dias seguintes, a história explodiu. Primeiro, tomou conta das notícias locais. Depois, chegou às manchetes nacionais. Eu reconheci a voz imediatamente. Lauren, a mãe de Petúnia. Eu não falava com ela desde que fui expulsa de casa. Sim, sou eu, respondi, mantendo minha voz firme. Ela suspirou, como se estivesse reunindo coragem. Eu sei que isso pode parecer inesperado, mas eu queria falar com você sobre Jonquil. Ele é nosso neto, e eu gostaria de conhecê-lo. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Durante anos, aquela família fingiu que eu e Jonquil não existíamos. Agora, depois de todo o escândalo, eles queriam reaparecer? Por que agora, Lauren? Perguntei com frieza. Onde vocês estavam quando eu estava sozinha, grávida e sem ter para onde ir? Eu sei, Lily, ela disse com a voz embargada. Eu deveria ter feito algo naquela época, mas eu fui covarde. Eu segui o que meu marido e meu filho queriam. Mas eu me arrependo. E agora, só quero uma chance de conhecer meu neto. Eu respirei fundo. Parte de mim queria recusar. Mas então, pensei em Jonquil. Ele sempre teve curiosidade sobre sua família paterna, e eu nunca quis que ele carregasse o peso dos meus ressentimentos. Isso não vai ser fácil, admiti. Mas, podemos começar devagar. Com um encontro casual. Se Jonquil quiser. Obrigada, Lily, ela disse, aliviada. Isso é tudo que eu peço. Quando desliguei o telefone, percebi que, de alguma forma, a vida estava fechando círculos. Algumas portas foram trancadas para sempre, como a de Petúnia e Rose. Outras, como essa, ainda tinham uma fresta aberta. Mas a diferença agora era que eu tinha o controle. Eu escolhia quem ficava e quem ia embora da minha vida. E pela primeira vez, essa liberdade me trouxe paz. A mãe da Petúnia olhou para mim, emocionada. Acabamos de descobrir sobre o Jonquil. É verdade? Nós temos um neto? A conversa que veio depois foi intensa e cheia de revelações. Petúnia e meus pais haviam contado para eles que eu tinha feito um aborto e fugido. Por anos, eles acreditaram que o neto deles nunca tinha existido. Nós gostaríamos muito de conhecê-lo, disse Lauren, a voz trêmula. Mas só se estiver tudo bem para você, é claro. Se não quiser a gente na sua vida, vamos entender. Parei por um momento. Os pais de Petúnia não tinham culpa do que ela fez, nem das mentiras que meus próprios pais espalharam.
Eles também foram enganados. Tudo bem, respondi, por fim. Vou conversar com Jonkil e ver se ele está aberto para conhecer vocês. O encontro entre Jonkil e seus avós foi surpreendentemente bom. Teve lágrimas, abraços e muita conversa. Como sempre, Jonkil os recebeu de braços abertos, gentil e acolhedor. Nos meses seguintes, a vida encontrou um novo ritmo. Léo e sua família passaram a fazer parte do nosso dia a dia, enchendo nossa casa de risadas e amor. A tia Kelly e o tio Scott tratavam todos os netos da mesma forma, biológicos ou não. Quanto aos meus pais e Rose, só ouvia notícias de vez em quando. Eles tinham se mudado, tentando escapar do escândalo. Uma parte de mim sentia pena, mas no fundo, eu sabia que tinha feito a coisa certa ao contar a verdade. Quando Lily tomou coragem para encarar a realidade e compartilhar sua história com o mundo, tudo começou a mudar. Os segredos foram revelados, e sua família teve que lidar com as consequências dos próprios erros. A história de Lily é uma prova do poder da verdade e da coragem de enfrentar mentiras e segredos familiares. Depois de anos sendo rejeitada e feita para se sentir inferior, ela finalmente encontrou sua voz. Não só por si mesma, mas pelo filho também. Falar a verdade e expor os erros de seus pais foi difícil e doloroso, mas foi a escolha certa. A história de Lily nos ensina que, às vezes, enfrentar a verdade e encarar o passado é o único caminho para seguir em frente. Nem sempre a família vai nos apoiar ou entender nossas escolhas, mas lutar por nós mesmos e por aqueles que amamos é o que realmente importa. Somente ao confrontar a verdade podemos construir uma vida de liberdade e felicidade genuínas. E você, o que acha da decisão de Lily? Se estivesse no lugar dela, o que teria feito? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar mais histórias inspiradoras.